Sejam todos bem-vindos à Hora do Poço 2020. Eu agradeço imensamente ao nosso Pai querido por estar aqui. Depois de um dia de muitas gravações aqui, hoje eu estava gravando esse treinamento aqui, ó, Manutenção Pro. Olha que bacana, ó. Tudo sobre manutenção de poços. Eu estava aqui hoje, tô pilhado, porque tava eu e o Lourenço Saeta aqui, né? E para quem não sabe, o treinamento de manutenção pro é para você se especializar e capacitar a sua equipe aí para dar manutenção em poços artesianos, entendeu? A gente sabe que esse é um segmento pouco explorado hoje, onde as pessoas estão focando muito na perfuração e acabam esquecendo desse segmento, né? Ora tem muito serviço de perfuração, ora tem pouco, tudo a gente depende do clima, né? Várias coisas esse ano acabou impactando aqui o movimento dos trabalhos de perfuração, e para quem tem uma estrutura sólida em manutenção, consegue trabalhar. Eu falei com um amigo meu, perfurador, lá de Santa Catarina, uma grande empresa lá, e ele me disse que ele continua trabalhando com 12 equipes de manutenção de poços, entendeu? E as máquinas, boa parte, estavam paradas há um tempo atrás. Então, isso quer dizer o quê? Quando você... eu chamo de efeito manada, né? Às vezes você está trabalhando, está todo mundo trabalhando num único movimento, e aí chega alguém diferente e faz algo diferente, né? E isso faz com que a empresa continue crescendo, né? Eu convido você a conhecer esse treinamento. A gente acabou hoje a última gravação, foram 4 dias de gravações aqui, tanto teórica quanto no campo, né? No campo nós mostramos uma manutenção preventiva. Sejam bem-vindos, deixa eu ir aqui, Carlos Fresato, guardião. Olha que bacana, gente, tem vários guardiões. Para quem não sabe ainda, guardião é aquele que faz o nosso treinamento, um guardião da água, tá ok? E eu estou hoje com um convidado especial, outro guardião aqui, o Kleber, da CL Ambiental, grande Kleber, Vitor, Guilherme, Aquabombas, Jéssica, sejam todos bem-vindos, gente. Olha, esse assunto aqui, eu sei que é muito específico, né? Área de perfuração, e hoje eu estou com um convidado especial aqui, tá? Que ele vem me ajudar aqui a falar como escolher uma máquina de perfuração. E você, perfura, você sabe como escolher uma máquina? Você quer investir numa nova máquina? O que é melhor? Uma máquina grande para você fazer obras gigantes aí, faturar um monte sobre os serviços de perfuração, ou você quer uma máquina compacta, entendeu? E hoje eu estou convidando aqui o Molina, o Edivan, meu amigo Edivan. O Edivan, ele indica muitos alunos aqui para o método, que é o nosso treinamento do método perfurador de sucesso, entendeu? E hoje nós vamos falar com o Edivan. E eu gostaria muito que o Edivan mostrasse alguns equipamentos dele aqui. Eu acredito que ele está lá na fábrica. Vamos ver se ele está por aqui. Deixa eu ver aqui, já ir convidando ele aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, cadê o Edivan? Edivan, se você tá por aqui, dá um oi para mim aqui, tá ok? Enquanto isso eu vou conversando com o pessoal aqui. Gente, olha o que eu achei hoje na minha prateleira aqui, ó. Quem que acredita em radiestesia, coloca aqui para mim. Eu acredito, eu não acredito, coloca aqui para mim. Gente, eu ganhei de um amigo meu, radiestesista. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que ele fala aqui. Manual teórico de práticas de radiestesia. A radiestesia não é só estudo sobre a água, né? Quem que acredita aí, gente? Ó, o Edivan chegou aqui, gente. Deixa eu chamar ele aqui. Grande Edivan! Edivan do céu, onde você está, meu amigo? Você está na fábrica? Estou na fábrica, Emerson. Tudo bom? Boa noite, Emerson. Boa noite a todos. Ótima noite. Eu vou afastar um pouquinho aqui, tá? Bacana. Prazer, satisfação aí estar junto com vocês, apresentando um pouco do nosso serviço, do nosso trabalho. É dificultoso, né? A gente desenvolver um equipamento que atende às necessidades no Brasil todo. A gente, variações de solo, parte geológica, né? Várias informações assim que a gente
recebe dos perfuradores e a gente tenta, né, transformar isso em equipamento, né? Profissionalismo, equipamento, trazer rendimento, né? Fazer uma perfuração dentro de pequenos espaços, às vezes até, a gente fala muito disso aí, lugares compactados, às vezes a gente trabalha dentro da residência do cliente e a gente vê a dificuldade, né? A pessoa fica muito suspeito, né? Fica 3, 4 dias numa casa onde a pessoa mora ali dentro, então tem que ficar todo o equipamento. Então, quanto menor esse tempo dentro da residência dessa pessoa, menos atrito você tem com o cliente, né? Mais satisfação você dá para ele, né? E menos o custo que você tem também, né? De ir e voltar. Essa questão de no equipamento que te dá um rendimento, que te dá um bom rendimento, né? Eu estava olhando a live, começando aí com vocês, tem bastante gente que comprou, né? O Carlos Fressato é um deles. Acredito que tem bastante gente que vai aparecer ainda aí, que já tem os nossos equipamentos, né, Emerson? Então a gente aqui, começando aí a falar um pouquinho da ER Molina. Conta pra gente. Pra mim. Oi? Conta pra gente da ER Molina, como que começou? Cara, a gente começou tudo um pouco... A gente abriu a empresa em 2009, mas 3 anos antes a gente sofreu aí um pouco com o primeiro equipamento, né, em desenvolvimento. A gente viu, né, você estava falando de equipamentos grandes, tem capacidade de perfuração pequena, mas tem capacidade de perfurar uma capacidade maior, né? Sim. E o que aconteceu? O que eu vi o mercado andando para o equipamento compacto, né? Para um equipamento que cabe, às vezes, dentro de uma residência, que consegue trabalhar debaixo de uma laje. A gente viu que os equipamentos grandes que portam em cima de caminhões não estavam entrando dentro desses lugares. Às vezes, chácaras com pé direito baixo, portão basculante, né? Então, a gente viu a necessidade e viu também a diminuição, né, as pessoas pegando os terrenos grandes e dividindo em pequenos terrenos e construindo em áreas assim que já estão construídas, mas fazendo casas em quintal para poder receber mais família, mais gente ampliando a casa. Então, tendo essa dificuldade aí para depois querer furar um poço, né? Então, Entendi. A gente hoje fabrica equipamentos a partir de 50 metros de profundidade. A gente vai 50, a gente tem a ER80, a 120, a 150 e até 350, 400 metros a gente fabrica aqui sim. Então, aqui atrás, está no processo de montagem, Emerson, de uma 120, né? A gente está montando ela em cima de um reboque, fazendo a parte de instalação do motor, a gente vai colocar também a parte hidráulica e depois, por fim, as mangueiras, né? Então, é um equipamento compacto, tem uma medida de 2,30 metros de altura por 1,70 de largura. Então, assim, é fácil o transporte, é fácil o investimento, né? A gente fala assim, né? Qual que é o tamanho do seu investimento? Você pode comprar equipamento de R$500 mil, R$1 milhão, mas você pode comprar também um equipamento de 50, 100 mil reais, que o valor da perfuração, o metro perfurado, é o mesmo para a pessoa que compra uma máquina de 50 e às vezes para que compra uma máquina de 500 mil, de 200, 300 mil reais. Então a gente vê essa paridade. Então, o que a gente vê também? O retorno rápido, certo? Às vezes a pessoa tem um equipamento grande e não tem um equipamento pequeno. E às vezes perde, né? Porque ele tem um custo ali para poder ir fazer essa perfuração. E às vezes esse custo ali, ele pede uma metragem, né? Eu perfuro no mínimo 80 metros, porque eu tenho um custo operacional. Então, quando o cara compra um equipamento pequeno, ele reduz ali o seu custo, o investimento, também consegue transportar isso aqui com um veículo que tem um investimento menor, consegue trabalhar com 2 pessoas, tem o mesmo processo
só que tem um investimento, um custo menor. Então, ele pode atender esses pocinhos menores de 60, 80, 100 metros a um custo menor. Sim. Não que seja um custo menor, né? Mas o mesmo valor com um custo menor. Entendi. Ô, Divan, seguinte. Então, você se especializou no nicho de equipamentos compactos. Sim. Você fabrica outros maiores, mas o teu foco inicial, quando você começou, foi fazer equipamentos mais reduzidos, mais leves, mais compactos para entrar em residências e chácaras e lugares assim. E realmente hoje, 80% dos perfuradores no Brasil hoje, esse é o mercado, entendeu? Porém, é um mercado que ele... você me corrige se eu estiver errado, porque você está direto com esse público, né? É o novo perfurador, é aquele perfurador que acabou, que ele tem uma rotativa elétrica, ou que ele trabalhava para uma outra empresa, entendeu? E a grande dificuldade desse perfurador é que ele conhece, ele detém pouca informação, né, de como construir e das práticas de construção de poços, entendeu? Eu até não sei se você já chegou a conversar com esses perfuradores, eu também conheço muitos deles, né? Boa parte deles são alunos nossos, na qual a gente tem normas hoje que a gente segue de construção de poços, né? Por exemplo, você vai pegar hoje um poço que ele é revestido em 6 polegadas, a norma pede 3 polegadas para cada lado, ou seja, você vai ter que perfurar um poço de 12 polegadas, né? E aí a gente está falando de arraste. Quando você tem um diâmetro maior de revestimento, né, você precisa ter uma broca maior. E aí a gente fala de arraste, né? O cabeçote da máquina, ele tem que ser compatível a virar uma broca dessa, né? Tem que ter um torque para que o perfurador ele consiga atender a norma. Aí ele vai falar assim: ah, Emerson, mas você está se apegando na norma, entendeu? E talvez isso é uma besteira, porque a norma ela foi feita por engenheiros, por técnicos em perfuração, engenheiros de perfuração, empresas que já trabalham no ramo, contribuíram para essas informações de poços que são construídos para companhias de saneamento, né? E quando a gente fala de um poço para uma residência, é outra realidade, não é verdade? Por exemplo, você vai descer um tubo de 4 polegadas, você vai falar assim, poxa, eu vou perfurar ele em 8 polegadas e meia, né? Eu digo o seguinte, depende. Porque se você está numa região arenosa, o diâmetro maior ele vai te ajudar a filtrar, né? Ter uma camada, um arcabouço de pré-filtro maior para que a areia da formação, principalmente aquela areia fina, ela não passe pelos filtros, não é verdade? E aí, esse conceito de perfurar poços de diâmetro menor, com menor profundidade, se você pula esses conceitos, você acaba valorizando o que a máquina faz e acaba desvalorizando o que o cliente precisa, que é a qualidade final dos serviços. Entendeu? Outra coisa, Edivan, na hora que o perfurador ele aplica o arraste lá, o torque da máquina, ele tem que entender que ele não precisa trabalhar com um diâmetro grande, ele pode fazer um poço telescópico, um furo menor, né? Eu sempre recomendo isso, trabalha com um arraste menor e depois você vai reabrindo o furo, entendeu? Agora, esse reabrir o furo, aí vem um outro problema. Por quê? Quando ele começa a perfurar e reabrir o poço, ele acaba esquecendo que se ele está trabalhando num poço de sedimento e ele não usa o fluido certo de perfuração, ele acaba isolando toda a água que vai entrar no poço. Aí ele fala, o poço não deu água. Não é porque não deu água, é porque ele não conhece alguns procedimentos e técnicas no uso do fluido correto. E uma vez que ele usou o fluido correto, ele vai ter resultado. Quer ver um exemplo, Ivan, disso?
Esses dias atrás, a CL Ambiental, contratei ela para perfurar um poço de 150 metros para mim. Aqui na cidade, aqui. Cliente antigo nosso, da nossa carteira, a gente já tem contrato há muitos anos. O poço passou a produzir areia. E aí eu fui lá, fiz uma filmagem no poço e avaliei que não tinha nada rompido no poço, mas que o poço estava produzindo areia. Tá certo? O poço não passava de 25 mil litros de água por hora. Olha só essa informação. Perfuramos o poço, 150 metros, fizemos um isolamento sanitário de 50 metros de profundidade. Falei, nossa, que isso? Nós estamos numa área urbana. E nós estamos falando aqui de água. Entendeu? Quem que quer correr? O cliente não quer correr o risco. Eu muito menos. E quando a gente sabe vender o peixe, sabe entregar a técnica correta, o cliente, ele para te ouvir. Entendeu? Conclusão, Edvan, 150 metros. Eu mesmo fiz a coluna de filtro, onde ia os filtros. Entendeu? O que aconteceu? O poço saiu de 25 mil litros e foi para 40 mil litros de água por hora, com a mesma profundidade. Isso prova o quê, Divan? A técnica. Se você usa a técnica adequada, entendeu? O cliente ficou de queixo caído. Ele falou assim, Emerson, esse poço nunca produziu mais do que 25 mil litros de água por hora. Entendeu? É fundamental o conhecimento, né? Uma coisa que eu vejo aqui muito é na compra, né? A gente tem equipamentos grandes que pessoas que já estão lidando com a perfuração aí, que já estão trabalhando, já pede o equipamento apropriado que ele precisa, pela necessidade que ele precisa. E também tem os pequenos que estão começando, quer fazer um investimento, que na opção, né, de trabalhar com rocha e trabalhar com sedimento, eles procuram uma mini rota pneumática, né? A gente fala que é o mesmo modelo da grande, porém numa proporção pequena. Sim. O equipamento te permite você trabalhar com ar e também permite você trabalhar com a lama. E eu falo que é uma coisa fundamental também, é a bomba, né? A bomba adequada para você trabalhar de acordo com a densidade da lama, de acordo com a profundidade que você está trabalhando. Isso requer ferramentas, né? Tem gente que compra uma broca só, compra uma bomba só e acha que essa broca e essa bomba vai fazer a perfuração em todos os lugares que ele precisar. Não tem milagre. Então a técnica, né, a parceria que a gente faz junto aí, essa live, e outros que a gente vai fazer para frente, e eu consigo aqui, eu falo, eu repito para todo mundo, que a divulgação da técnica de perfuração, esse conhecimento você leva para o resto da vida, e é irrisório o valor do curso, porque é uma coisa que você pode dissipar para outras pessoas, para os seus, vamos falar assim, para os seus amigos, né, para as pessoas que trabalham com você, e ao mesmo tempo levar isso como conhecimento. Eu falo uma história aqui bacana de um cliente que tinha uma rota um equipamento elétrico, e ele chegou na residência do rapaz, ele era procurador, ele era, como é que chama? Promotor? Ele não era juiz, ele era uma outra pessoa, trabalhava na justiça, promotor. E ele fez uma maior bagunça na empresa, na casa dele, sabe? E só que na necessidade, no conhecimento que ele tinha, além ele furou os 26 metros de profundidade, fez uma bagunça na grama, na casa, na residência do cliente, ficou 4 dias fazendo poço de 26 metros, e nesse percurso que ele estava furando, ele comprou um equipamento nosso, né? Ele comprou um equipamento nosso, né? Nesse comprar esse equipamento, o irmão desse promotor solicitou que ele fosse lá fazer um poço para ele. Sim. E disse para ele, ele falou, enquanto eu estiver perfurando, você estiver perfurando,
eu vou viajar com a minha esposa, porque minha esposa tem toque de limpeza. Então, eu acho que ela não vai suportar ver a sujeira que você está fazendo na minha casa. Então, a gente vai viajar. Eu gostaria que você deixasse o mais organizado possível e eu vou contratar uma equipe de limpeza na sua casa. Ei. Ele ouviu aquilo, né? E falou, pô, eu vou jogar esse poço um pouquinho mais para frente, vou buscar o equipamento que eu comprei e vou fazer a perfuração com equipamento novo, né? E foi engraçado, era no mesmo condomínio fechado, ele chegou com equipamento novo, né? Uma coisa que ele fez em 4 dias, ele fez em 1, né? Ele fez todo o trabalho de perfuração, fez o revestimento, deixou o compressor fazendo a limpeza do poço, e no outro dia ele instalou a bomba e já tirou o equipamento. Né? E sem fazer muita sujeira, sem fazer muita aquela desmontagem, montagem de máquina que tinha do equipamento elétrico dele. Né? Então, assim, o cliente vendo o vídeo pelo telefone, a perfuração, ele ligou para ele e falou, mas você já acabou? Né? Mas como assim? No meu pai, no meu irmão aqui, foi 4 dias, fez aquela maior bagunça, né? E aqui foi 1 dia só, você já está indo embora. Ele explicou, falou, ó, tô com equipamento novo. A questão do arraste, a questão do pull-down faz muito sentido, né? A perfuração. Eu falo que o pull-down ajuda muito, mas a perfuração é um cego andando. A gente tem que trabalhar em observação com a lama, observação com o tipo de material que está saindo, observação com a raça da broca, o diâmetro que você está perfurando. Eu faço muito aqui brocas de sedimento e alargadores, né? Para dar sequência na perfuração. Mas eu explico também sobre bombas de lama e algumas pessoas que me pedem informação aqui, por exemplo, algumas pessoas me falam aqui, tipo, a máquina fura rocha? Eu falo para todo mundo, a máquina não fura rocha. Quem fura a rocha é o tipo de broca que você está usando. A máquina tem capacidade de pegar a partir de 12 polegadas, aí dependendo do tamanho da máquina que você comprar, você vai ter uma capacidade de diâmetro maior, certo? E dependendo do tipo de broca que você comprar, fura a rocha, né? Sim. Então, assim, é o conhecimento que a gente vai pegando, a parceria que a gente faz, a gente gosta muito de passar essa informação, porque às vezes a pessoa compra o equipamento, de repente no campo ele se vê uma dificuldade, né? Às vezes a dificuldade não está no equipamento, às vezes a dificuldade está no processo de perfuração. Então a gente entende isso e indica, né? Primeiro procura saber qual que é a dificuldade dele, procura resolver o problema dele ali, mas em contrapartida eu já falo, ó, liga para o Emerson, faz o curso dele, que você vai dar certo. E a grande barreira que a gente encontra também, Emerson, é na questão da forma construtiva, da forma de construir um poço correto. O pessoal julga muito, fala, nossa, mas se eu fizer um poço com tubo geomecânico, aqui eu não consigo vender nenhum poço. Por quê? Porque o pessoal usa tubos irregulares, faz corte lá, faz furo no tubo, fazendo um filtro ali, e monta um poço de acordo com coisa. Ainda fala que a água sai limpa, certinha, né? Mas eu sempre bato na mesma tecla. Se você trabalhar certinho, se você tiver a norma, se você andar com a norma na mão, na linha, você vai ter os clientes que você precisa, você vai encontrar os clientes. Normalmente é um cliente que tem um nível um pouco melhor, entende do que ele vai receber, né? E quando você fala tecnicamente do poço, quando você estuda a forma correta de construir um poço, a forma correta de receber, de informar o cliente na hora de vender, você acaba tendo os clientes mais que têm um conhecimento melhor, que têm um poder aquisitivo melhor.
A partir do momento que você começa a trabalhar corretamente, você não vai ter a reclamação de um cliente que você fez um poço semanas atrás, que está com problema de água suja, está com problema de areia na água, na caixa d'água, né? Então, assim, tem essa parte que a gente faz, tenta entrelaçar, né? Eu falo há 10 anos atrás que a gente não tinha informações de perfuração, a gente corria atrás de panfleto, de algum caderno de perfuração, né? Que dava um curso mais ou menos de perfuração e encontrar a dificuldade e resolver o problema do poço, do mini poço, do cara que está iniciando. E tem bastante gente ainda que faz o serviço de uma maneira ainda informal, né? Então a gente procura, além de vender o equipamento correto para eles, fornecer também um curso correto para ele já iniciar o processo certo. Você viu aqui o comentário do Carlos? O Carlos, Não. ele colocou que ele agradece, tá? Tá aqui, ó, Carlos Fressato. Agradeço ao Edivan por ter me indicado o curso do Emerson. Foi fundamental o que aprendi. Eu falo o seguinte, Edivan, não é porque você é uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde deve evitar o conhecimento ou técnicas. Isso vai te ajudar, tá? Isso vai te ajudar e eu provo pelo seguinte. Logo quando eu comecei a passar o meu conhecimento, foi antes de curso do Perfurador de Sucesso aqui, porque eu já tinha um canal no YouTube. E eu tinha um canal no YouTube porque os clientes me perguntavam, Emerson, como que faz tal coisa? Eu falei, ó, vou gravar e vou te mandar. Só que aí eu percebi que as pessoas começaram a interagir com aquele conteúdo, entendeu? E aí, o que eu fazia? Eu aprendi que quando você estava gerando um conteúdo no YouTube, você tinha que falar com alguém que está lá do outro lado e que isso dava relevância, tudo tal. Então, passei a respeitar a regra do canal do YouTube, mas não porque eu queria virar um YouTuber, porque eu queria viver disso, não. Foi porque eu mandava os meus conteúdos para os clientes. Como que fazia uma limpeza, como que fazia uma desinfecção. Eu ia hospedando os vídeos ali. Até que um dia eu fui fazer um vídeo numa chácara e esse vídeo, ele viralizou. Hoje ele tem mais de 2 milhões de visualização, né? Que era, antes de perfurar um poço, veja esse vídeo, né? Algo assim. Então, não é porque você é uma pessoa humilde que você pode desprezar o conhecimento e a maneira certa. Eu provo para qualquer perfurador, Edivan, que se eu usar um filtro adequado, vê, ó, vou pegar aqui. Eu não tenho um filtro aqui, gel mecânico, mas eu tenho um de gel fibra, tá? Sim. Eu pergunto para o seguinte, se eu coloco esse filtro aqui, que ele tem uma área muito maior de drenagem, tá ok? E ele é uniforme, tá? Ou seja, ele tem um espaço entre uma ranhura a outra, ele não passa de 0,75. Eu provo para vocês que aqui vai entrar um volume de água muito maior do que se eu rasgar isso com a serra. Ou se eu pegar uma furadeira e sair furando aqui. Entendeu? Então, imagina o seguinte, quando eu vendo isso para o cliente, esse conceito do que é o certo, do que é o bonito, do que é o que vai durar, o cliente ele vai dar mais confiança e ele vai fazer o quê? Ele vai te agradecer por você estar ensinando para ele. Quer ver outro exemplo aqui? Ó, que eu tenho muitos equipamentos aqui. Ó, esse aqui, ó, para quem não sabe, é um filtro Node. O filtro Node, ele é uma chapa estampada, tá certo? Agora, o que é esse material? Você conhece muito de material. Qual que é esse material aqui, Edivan? É inoxidável, não é? Inoxidável. Se você coloca um filtro Node de aço carbono
em contato com uma água agressiva. Tem alto teor de ferro. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é minhas pérolas que eu tenho aqui, ó. Essa água aqui tem alto teor. Essa água aqui, olha aqui, ó, o óxido de ferro aqui. Essa água ela tem 0,8 de ferro e o permitido é 0,3. Se eu tenho uma água dessa, que é muito comum na minha região, e uso um filtro desse aqui, olha aqui, ó, até a solda é de inox, ó. Ó. Sim. Entendeu? Sim, claro. O que vai acontecer? Essas ranhuras aqui, elas vão rasgar, elas vão desgastar, porque na água está vindo um ferro e ele vai esmirilhar esses filtros aqui, entendeu? Então, se você não tem o conhecimento, aqui na minha região, em Jacareí, tem casos de perfuradores que perfuraram poços com 6 meses o poço já tinha problema, por conta desse problema aqui, entendeu? Outro problema aqui também, João, quando o perfurador, ele perfura um poço, ele não coloca uma camada de pré-filtro aqui em volta, e, gente, isso não tem nada a ver com máquina, hein? Você pode comprar a melhor máquina do Brasil, você pode ir lá comprar uma Prominas, você pode comprar uma Termes, uma Cobrasper, o que for. Se você não conhecer de procedimento, você vai entregar essa água aqui para o teu cliente, ó. Sabe o que é isso aqui, Divan? Isso aqui é um poço que foi construído com um tubo marrom, foi ranhurado na terra, entendeu? E aí, isso não tem a ver com ser ignorante ou ser... Não, quando você não busca informação, você sabe o que vai... Qual vai ser o prejuízo? No seu bolso, porque o cliente não é besta. O cliente ele vai querer os direitos dele, ele vai querer o seguinte, quero meu dinheiro de volta. E eu já vi muito, eu já ajudei muito o perfurador, depois que eu abri o canal do YouTube, que já faz uns 6 ou 7 anos, porque a pessoa, ela constrangida, ela liga para mim e fala, Emerson, meu poço não para de sair argila. Entendeu? Então, Edvan, só para a gente encurtar a história, não adianta você comprar a máquina do Edvan, porque eu tenho certeza, ele vai te vender uma máquina com garantia. Se quebrar, ele vai arrumar de novo para você. Se der algum problema, ele vai te orientar. Mas assim, gente, se você não entender dos procedimentos de construção de poço, a máquina ela não vai te ajudar. Ela vai gerar um prejuízo enorme para você. Entendeu? Então, Edvan, não faz sentido você vender uma máquina para um perfurador que ele não sabe. Agora mesmo eu estava gravando um curso aqui. Como que eu consigo fazer um poço em 2 dias, de 150 metros, e gastar 300 litros de óleo diesel? E tem outro perfurador que perfura no mesmo lugar e gasta 1.000 litros de óleo diesel. Entendimento. Entendeu? Conhecimento. Conhecimento. Ô, Edvan, na primeira aula nossa, que a gente grava o curso no campo, nós mostramos uma aula de um poço que ele é perfurado das 10 da manhã às 13 horas, um revestimento de 42 metros, entendeu? Cimentamos o tubo no espaço anelar e no outro dia a gente perfura com mais 1 hora de trabalho. Foram 2 horas de trabalho, de compressor ligado. Então não adianta você ter a máquina do Edvan e aí você não comprou ainda o compressor, aluga um compressor e vai ficar lá 3, 4, 5 dias para perfurar um poço de 70, 80 metros. A conta não fecha, Edvan. Não fecha mesmo. Não fecha. Isso aí, a gente até brinca, né, que o equipamento, ele é a parte, né? O equipamento está girando o cabeçote, está aplicando a força que ele precisa, está funcionando o motor, está gastando combustível, está funcionando redondinho. E o poceiro está fazendo o serviço totalmente errado, retardando o serviço que poderia ser muito mais rápido, por falta de conhecimento. Isso aí, 60% dos perfuradores hoje, já eles estão nesse mesmo patamar de falta de conhecimento. E com isso prejudica
né? Prejudica o meio ambiente, poluição. A gente vê muito equipamento aí, mesmo sendo Prominas, menos sendo os outros equipamentos que a gente recebe na empresa para fazer manutenção, que às vezes aí chega aqui e fala não tem condição nem de limpar o equipamento, porque além de sujo, de terra, ele é contaminado com óleo em volta do cabeçote, com vazamento ali, que você tem que lavar aquilo ali, limpar, desmontar inteiro, trocar todos os reparos e você pergunta para o dono do caminhão, o dono fala, pô, quanto tempo você está trabalhando desse jeito? Você não dá uma lavada no caminhão, você não higieniza o caminhão? Não, o negócio é trabalhar. Então, assim, por mais que o cara tenha um equipamento que dá rendimento, às vezes ele não consegue valorizar o que ele tem, né? Se ele valorizar o que ele tem com conhecimento, certo? Ele gasta menos combustível, ele trabalha e esforça o equipamento num curto espaço de tempo, ele consegue uma vida útil maior do equipamento, certo? Ele não aquece o óleo. Eu vejo hoje o pessoal tampar o soca peneira. Olha, eu estou precisando de um trocador de calor, por exemplo, para o caminhão. Eu falo, mas o que está acontecendo? Não, o óleo está aquecendo. Não, vamos resolver o problema do aquecimento. Depois, se precisar, a gente coloca o trocador de calor. Então, assim, eles querem tampar o sol com a peneira, né? E a gente vê essa falta de informação. Principalmente na parte hidráulica também, viu, Emerson? Não é só na perfuração. Não. A gente vê as pessoas comprando as peças, comprando equipamento, peça de hidráulica de uma loja, pistão de outra, motor de outra, aí quer montar um equipamento, aí compra uma peça para um equipamento para 250 metros e está montando um equipamento para 60, 70 metros de profundidade. Então, assim, fica um negócio descompassado e não funciona, e não funciona. Então, assim, a gente aqui pega todas essas informações, a dificuldade que o poceiro tem, essas coisas que vai dificultando e tenta fazer o melhor equipamento para eles. A gente é humilde, a gente sabe fazer as coisas e tem constante evolução. Mas a falta de informação no processo de perfuração é 90%. O equipamento vai fazer a força para você de içamento das hastes, torque ali da broca, né? Mas o conhecimento da perfuração de poço é fundamental. Não tem o que fazer. Edvan, vamos fazer o seguinte, o pessoal deve estar querendo conhecer esses equipamentos. Faz assim, sim, claro. Vai tirar mais perguntas depois, aí vai, entendeu? Vira a câmera e vamos fazer um tour aí pelos equipamentos. Pode ser? Eu vou tirar aqui um pouco os comentários, tá ok? Para a gente poder visualizar aqui. Vamos lá, Emerson. Ó. Então aqui, ó, estou fazendo um equipamento para 120 metros, né? Eu comentei com vocês. Tá faltando bombas e partes hidráulicas que a gente vai começar a montar, né? Tá. Aqui a gente já está montando uma ER-150, que ela é compacta, né? Ela está deitada aqui, mas a base já está pronta. A gente vai colocar patolamento, mesa, o cabeçote, tá? No fundo aqui a gente tem um setor de produção, onde a gente já fabricou aqui 3 torres no chão aqui. Elas estão semi-prontas, né? Semi-acabadas. A gente vai dar o acabamento nelas e vai jogar, e vai fazer o tratamento para pintura, certo? Okay. Já está todas encomendadas, graças a Deus. Bom, a gente já tem aqui um equipamento, uma ER80 compacta, com motor elétrico, porém toda a parte hidráulica dela, todo o funcionamento é hidráulico, tá? A gente está montando aqui uma outra ER150, que também já está vendida. E muitas das pessoas, como a gente compra o equipamento, Emerson, as pessoas me perguntam, né, peça de reposição, o que quebra, o que estraga, o que funciona, né? E se eu vendo peças, outras peças, né? Vou
até virar aqui de novo. Tá bom. Aqui, ó, a gente tem algumas peças, certo? Vou tirar aqui na mão que eu acho que dá para fazer melhor. A gente tem aqui desde sistemas hidráulicos, né? Tá. Pistões, guinchos, certo? Eixos de cabeçote, tanto da 50 e 80 como até a 150. Eu não tenho o eixo da 250 e 400, está em fabricação, tá? Mas engrenagens, todas as nossas engrenagens são retificadas, certo? Todas elas recebem o tratamento de têmpera. Que bacana. Certo? Todas elas têm todo um procedimento, né? Para poder finalizar. Algumas ponteiras que a gente fabrica aqui também. Sistemas hidráulicos a gente vende também. Ah, eu quero comprar um pistão para colocar no meu equipamento que já gastou, ou uma haste que sofreu uma ranhura, está tendo vazamento. Às vezes as pessoas têm o hábito de trocar o reparo, mas não trocam a haste que está com a ranhura ou com a fissura ali, onde tira o vazamento. Né? E um cabeçote pré-montado já, que é da 50, certo? Totalmente. Oi? Cinquentinha. Da 50, certo? Totalmente reforçado. Tem a parte de dobra, né? O cabeçote vira para o lado para poder fazer o revestimento do poço, certo? Bacana. E a parte de usinagem da empresa. Hoje a gente já está todo em alinhamento, né? A nova sede. Oi? Ficou muito melhor aí a nova sede. Ficou bacana. O espaço aqui tem... Eu tô acabando minha bateria, só um minutinho. Só pode ir falando aí. O espaço aqui tem 800 metros de barracão e 1.800 metros de área, de terreno. Opa. Então dá para movimentar caminhão, guardar equipamento. Deus abençoe Então a gente você. tem bastante... a gente está montando uma prateleira, umas áreas de estoque, tá? A gente tem alguns equipamentos aqui ainda no chão, mas a gente vai montar aqui, fazer prateleiras de estoque de material. Tá. Tem algumas peças agrícolas que a gente fabrica também. Você faz também equipamento agrícola? Eu faço alguns pistões hidráulicos agrícola, na área agrícola. Então bacana. é bacana o que a gente faz aqui. É bem vantajoso. Então a gente pensa no cliente e nas peças também, né? Na reposição de peças. Isso é importante. Então a gente tem... Esse é o ponto. Você ter condições de entregar para o cliente a manutenção e esse aí da empurrador de gacheta? Esse aqui é um empurrador de gacheta. A gente agora está desenvolvendo, tem muita gente que trabalha com gacheta de grafitada, né? Sim. E a gente tem aqui alguma gacheta, vou até pegar ali para vocês. Só um minuto. Legal. Gente, eu vou abrir o comentário aqui para vocês perguntarem aqui, beleza? Oi. Aqui, ó. A gente está desenvolvendo, já está em fase de teste, é uma gacheta borrachada. A gente conseguiu, com esse tipo de borracha aqui, com esse tipo de vedação, até 7 poços, sem vazar uma gota no cabeçote por cima. Então, assim, está tendo um rendimento legal. Agora eu estou passando na parte de ar, né, para ver se tem o mesmo rendimento, se comporta. Mas a gente sabe aí que o Celeron, né, que é aquela vedação de Celeron, ela tem uma durabilidade melhor no ar. Mas a gente fabrica tudo. Ô, Divan, o Andrei está perguntando aqui qual o prazo de entrega de uma máquina de 50 para 50 metros. Olha, eu consigo fabricar esse equipamento em torno de 35 dias hoje. 35. Dependendo do equipamento que a gente faz, né, tem uma variação aí de acordo com a montagem. São todos módulos, tem algumas peças que já estão prontas. Tá. Então, em torno de mais ou menos de 35 dias, né? Entra na fila de produção, a gente trabalha aqui com encomenda, né? A gente ainda não tem
equipamento pronto. Graças a Deus, sempre quando a gente está montando um equipamento que ainda não vendeu, chega aí faltando uns 10, 15 dias para finalizar ele, vem alguém e compra, de repente começa, compra, de repente vai esticando, 60 dias, 70 dias. Vamos fazer o seguinte, eu tô com Vai dinheiro, dando essa demanda. vou fazer o seguinte, eu tô com dinheiro guardado, eu vou comprar umas 50 e umas 100. E eu vou partir aí, pode ser? Traz o colchão para cá, Emerson. Não precisa trazer o dinheiro, não. Só o colchão. Mas Tá perguntando bacana. 50, pode falar? Oi? Tá perguntando aqui, o Thiago tá perguntando de umas 50. É o preço de uma máquina hoje. A 50 tem que motor hoje, Ivan? Então, a gente faz uma versão aqui. É por isso que a gente brinca com a fabricação do equipamento é de acordo com o cliente, né? A gente conversa com o cliente e ele vai me explicar a situação, aonde ele vai perfurar, como ele vai perfurar. A AR50, a AR80 foi desenvolvida para trabalhar dentro de lugares apertados, certo? Por mais que ele é um equipamento pequeno, que tenha uma capacidade de perfuração de 50 metros, a gente tem versões a combustão e tem versões elétricas, com motor 5CV monofásico. O que isso permite, né? O motor elétrico, ele tem a vantagem da economia do custo, né? Do diesel que você está usando ali. Então, você vai usar a energia do cliente, você vai usar a água do cliente, você não vai ter esse custo. E, no caso da combustão, você vai ter que acrescentar um custo do combustível. Então, tem essas diferencinhas. Ou a combustão, se você for trabalhar em lugares residenciais, pode haver um cliente reclamando do barulho. Então, o motor elétrico ele já é mais silencioso. Porém, o motor elétrico numa área de chácara, de sítio, fazenda, talvez a energia não vai com qualidade pro equipamento. Então, você não tem um rendimento, pode ser que queime um motor elétrico. Então, assim, é uma faca de dois legumes. Eu gosto que o cliente converse comigo para a gente poder passar esse sentimento aí de qual equipamento é melhor para ele, se é elétrico, se é a combustão, e com relação também à capacidade de perfuração, né? Eu vejo muita gente comprando algumas experiências para trás, vai furar poço de 35, 40 metros. Aí compra uma cinquentinha. Aí a gente fala, compra uma oitentinha, você vai trabalhar melhor, né? Você não vai trabalhar em cima da linha. A gente fala também assim com relação à capacidade técnica, né? Quando a gente desenvolve o equipamento, não é de hoje que a gente desenvolve equipamentos, está na área agrícola, e o nosso foco aqui é perfuração, equipamentos perfuratrizes, a gente faz um cálculo, Emerson, às vezes de 25%, 30% a mais da capacidade de perfuração do equipamento. Sim. Então, o que significa isso? Significa que o combustível que o cliente, quando você faz o cálculo, lá tudo certinho, você fala, nossa, esse equipamento vai atingir mais de 50 metros. Porém, o combustível que ele está usando é 100%. O ar é rarefeito, porque se for combustão, se o ar for rarefeito, o motor fica com menos potência. O óleo hidráulico que ele está utilizando, a tabelinha do óleo hidráulico ali, está 100% em cima, ou tem uma margem de segurança que a pessoa trabalha. Então a gente trabalha assim, 50% com segurança. Chegou a 50 metros, você puxou, desceu uma haste, 52 metros, 53 metros. Você levantou ela para cima, você viu que o equipamento está tendo força ainda para trabalhar? Chega, pode ir até mais um pouquinho. A gente fala que o brasileiro, ele compra um caminhão de 20 toneladas, se ele precisar de fazer uma viagemzinha de 20, 30, de 25, de 30 toneladas, ele coloca a carga em cima e vai. Agora, só essa vez, só depois eu... E por aí vai, né? Eu conheço muita gente que chegou, compra equipamento de 80 metros e fura 110. Né? Compra equipamento de 50 metros e está furando 60. Então, assim, eu falo para o cliente o seguinte, o bolso do cliente, que ele está furando o poço, vai depender desse bolso. Eu prefiro ter um equipamento que tem uma capacidade maior. E na hora que eu estiver perfurando, o cliente chegar e falar assim, você consegue furar mais? Consigo. Vai depender do seu bolso. Do que você falar, não, eu não posso porque só tem essa quantidade de haste ou a minha máquina consigo até 60 metros só.
Então, assim, é isso que eu falo. Se puder comprar um equipamento um pouquinho maior, para você ter essa vantagem financeira, já está lá, já tem todo um trabalho desenvolvido, já está perfurando o poço. O cara pede para você furar um pouquinho mais, você tem capacidade de chegar. Então, essas duas coisas que eu passo aí para o perfurador: conhecimento técnico na área do poço e um equipamento bom na hora de produzir o poço. Mas sem conhecimento, nada disso também vai ajudar, viu? Esquece, sem conhecimento, nada. Nada, 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 nada. E tem muita gente que compra o equipamento ou me liga, a gente conversa, bate um papo, investidor, pessoas que querem investir, que simplesmente a jogada deles eu cheguei, eu solicitei um orçamento de poço, o cara executou em 2 dias e me tirou 20, 25 mil reais de poço. Então, se o cara em 2 dias tirou 25 mil reais dele, ele foi lá, fez uma conta, gastou uns 7 mil, 6 mil com pré-filtro, com bomba, com material, com isso e aquilo. O restante foi lucro, né? Se eu fizer 10 posts por mês, eu tenho 250 mil reais. Eu falo, olha, tem um conhecimento, o cara consegue fazer a perfuração pelo conhecimento que ele tem, pelo serviço que ele executa, mas 90% do equipamento é o operador. Se o operador souber trabalhar, o equipamento faz os outros 10% com folga aí, com tranquilidade. Agora, o conhecimento do perfurador é tudo. É tudo. Tem uns comentários aqui, ó. O Kleber Vanderlei, ele tem uma máquina, mas a melhor que comprei foi a um R3H. Perfura. Parece que ele fala aqui que o que ele fazia em 20 dias, né, ele faz em 5. Ou seja, se você tem poços profundos e você precisa agilidade na hora da perfuração, uma máquina mais robusta, aquilo que o Edivan está falando aqui, não é verdade? E olha o que o Lucas colocou aqui também. Só de equipamento ser maior já dá um ar de crescimento. O tamanho do equipamento manda muito. Ou seja, você vai mostrar para o teu cliente o quanto você tem de capacidade técnica. Tá? Eu teve uma situação, Edivan, eu estava lá no Paraguai perfurando um poço, era um dos primeiros poços que eu ia perfurar, e a gente tinha ficado, eu e meu pai, a gente ficou uns 15 dias arrumando a máquina. E quando eu encostei no cliente, era um alemão. E aí eu peguei e falei para ele, inocente, né? Falei para ele, olha, primeiro poço que essa máquina vai perfurar. O meu pai pegou o cotovelo e fez assim em mim. Falei, o que é, pai? Tô falando a verdade. Ele falou assim, filho, o cliente já tinha saído, eu tenho que pegar a entrada de dinheiro para poder pagar o conserto da máquina. Fica quieto, aguenta a onda aí. Então é o seguinte, eu já passei por todas essas situações, né? De estar começando, né? Mas, Ivan, nessa situação onde eu estava lá no Paraguai, a máquina nossa, ela tinha ficado impecável, não tinha um vazamento de óleo. E você já viu o PERC sem vazamento? Difícil. Nunca. O PERC nosso não tinha vazamento. E aí eu fui falar isso, meu pai me deu uma bronca, até hoje ele comenta isso, né? Porque eu entendo a dificuldade do perfurador. Às vezes ele não tem o equipamento adequado e ele vai querer comprar uma máquina menor, porque o bolso dele não dá. Mas assim, se você você trabalha na área de perfuração e você quer crescer, faça uma poupança, guarde um dinheiro para investir em comandos, em brocas. Na ocasião, lá em 2019, quando eu parei a perfuração, eu vendi os equipamentos de perfuração, né? Acho que a gente não sabe que eu não tenho mais máquina de perfuração, eu terceirizo hoje para parceiros, né? Eu fiquei aqui com uns 300 mil reais de broca, comando, alargador. Teve um perfurador pequeno que ele veio aqui, ele fez a festa. Ele falou, Emerson, quero 2 comandos, quero um alargador, quero uma bomba de lama. E foi levando tudo. Para quê? Para ele poder ter recurso na hora da perfuração.
entendeu? E como eu trabalho numa região de formação sedimentar aqui, você precisa de estabilizador, comando, broca, largador. E eu, no final das contas, já estava fabricando esses equipamentos, essas brocas, entendeu? Pegava duas brocas que já tinham ido embora, um cone, dois cones, cortava e fazia largador, entendeu? Então, Sim. é importante você ter ferramenta e estar adequado ao lugar onde você trabalha. Não adianta você só ter máquina. Você, além de conhecimento, você tem que ter brocas, entender a capacidade do teu equipamento, saber se o teu equipamento é condizente com aquele projeto que você vai entrar. E, Divan, logo no começo, quando eu cheguei aqui no Vale do Paraíba, eu coloquei uma máquina em Guarulhos e eu levei uma máquina para perfurar 80, 100 metros de profundidade. E com 150 metros eu troquei a máquina. Quando eu cheguei nos 200 metros, eu tive que trocar pela terceira vez a máquina. Então, é o que nosso amigo estava falando aqui, o Kleber. Se você tem capacidade, máquina, se você tem, se você não está no gargalo para poder executar um serviço, você vai fazer com muito mais tranquilidade e você não vai passar vergonha no cliente, entendeu? É verdade. Isso aí é fundamental. É por isso que a gente conversa com o cliente. Capacidade, o que ele quer fazer? Se é só sedimento, se ele vai trabalhar no sedimento e vai trabalhar nas perfurações do ar. Às vezes ele fala, só no sedimento tem um pouquinho de rocha também. Não, mas tudo bem. Encontrou a rocha, vai fazer essa perfuração na rocha. Quantos metros você vai aprofundar nessa rocha? Então, às vezes, você está comprando um equipamento para 50 metros para furar o sedimento, de repente quer comprar um martelinho, só que ele vai comprar o martelinho à toa, porque na hora que ele entra na rocha, vai ter água ali com 50, com 100 metros de profundidade, na hora que você vaza essa rocha, Sim. ou na hora que você encontra as fissuras. Então, assim, é muito esse conhecimento. A gente vem conversando com todos os nossos clientes, vem dialogando dessa forma que a gente vai buscando informação para entregar o melhor para o cliente, para entregar a informação correta, o equipamento correto, para ele, na região onde ele vai atuar, ele vai conseguir executar com tranquilidade. Certo? Fala assim, duas coisas. Ter só o equipamento, o melhor equipamento, não basta. Ferramental, e a gente bate aqui na entrega técnica dos nossos equipamentos, é o checklist antes de levar o equipamento para o campo, certo? O equipamento está dentro da sua casa, dentro do seu barracão. Pega uma planilha, faz um checklist, verifica cabo de aço, se o equipamento tem alguma trinca, se o equipamento tem algum vazamento, se o equipamento tem algum barulho diferente. Feito esse checklist, encontrou ali uma trinca, encontrou um cabo de aço estourado de uma forma que está arrepiando o arame, troca esse cabo de aço antes de você sair para fazer a perfuração. Antes Sim. de você colocar um operador do lado do equipamento para ele correr um risco do cabo de aço estourar e um cabeçote daquele, imagina um cabeçote de 250 metros, descer de uma vez na mesa. Então, assim, aconteceu isso comigo. Eu estava perfurando um poço em Guarulhos, um poço de 420 metros, eu já estava com a máquina já a pelo menos uns 70, 80 metros, excedendo a força da máquina, tá? O cabeçote quebrou o clipe, o cabeçote desceu, bateu na mesa, a ponta da torre fez isso aqui para baixo, entendeu? A mesa não, a morsa entrou no tubo e amorteceu a água, entendeu? Então, foi assim um acidente terrível e assim, não desejo para ninguém. Então, você ceder a capacidade do equipamento, entendeu? Ô, Ivan, faz o seguinte, enquanto a gente tá terminando aqui, coloca teu contato aqui nos comentários, pode virar para você aí, porque tem gente dando aqui informação. E, então, gente, quando você cede,
Eu fui esses dias numa fábrica de equipamento. Deixa eu tirar aqui o... E assim, eu vi lá um equipamento para 800 metros com 3 cabos, entendeu? Então, você tem que avaliar o que você vai, o que você vai investir, o que você vai fazer, senão você tem um prejuízo enorme, entendeu? E assim, o prejuízo, quando ele é material, tudo bem, né? Teve uma ocasião aqui, Edivan, que caiu sabe aquela entrada de água em cima do cabeçote, aquela bengala, chama de bengala aquilo, né? Quebrou, É a entrada do cabeçote, né? quebrou o parafuso e desceu na cabeça do funcionário, achou o capacete no meio, ele caiu do lado, entendeu? E ele era a pessoa que era mais resistente ao uso de capacete na nossa empresa. Naquele dia, ele estava com capacete, entendeu? Ele tirou o capacete, quem estava perto, do lado dele, falou que ele chorava de agradecimento. Ele falou assim, nasci de novo, porque você imagina, se rachou o capacete e ele caiu do lado, pode ter certeza, se ele não tivesse de capacete, ele ia morrer. Já tinha ido embora, já. Embora, entendeu? Quer ver outra coisa também, Divan, que é muito perigoso na máquina? Quando você coloca o cabo de aço, tá? O cabo de aço na máquina, no registro ali, se você não colocar uma proteção, um cabo de aço ali, tá? Amarrado. Entrada da mangueira de ar, né? Isso. Você coloca ali e coloca no cabeçote também. Olha, por coincidência, o meu vizinho aqui, ele fabrica essa malha. Entendeu? Ela é uma malha trançada que ela prende ali no gancho, né? É bom você me passar esse contato depois, se você puder colocar, Emerson. Me passa esse contato. Tem bastante cliente meu que tem esse pedido. E aqui na região onde a gente tem, não tem, tá? É interessante, é fundamental. Às vezes eu coloco aqui, tenho 2 equipamentos grandes aqui em Franca, a gente jogou a tubulação de ar, a entrada um pouco mais para frente do caminhão, de modo que a mangueira engata lá na frente, mesmo assim tem um cabo de aço com uma abraçadeira amarrada e um gancho que trava na carroceria do caminhão, e o registro fica próximo ao operador, não a mangueira fica próximo ao operador. Então, eu acredito que futuramente a área de perfuração de poço, a fabricação de equipamentos, vai entrar algumas normas de segurança para trabalho. Já tem, a gente sabe que já tem, né? Mas vai dificultar mais, certo? Vai dificultar mais com gaiolas, com dispositivos de segurança, na hora que estiver rodando ali. E a gente vai ter que entrar adequado. A gente vai ter que se adequar a isso. Elas não permitem hoje. Olha, você falou uma coisa importante aqui. Hoje, eu não lembro agora qual NR que é, mas toda máquina que tem partes girantes, ela tem que ser protegida, tem que ser pintado de amarelo para você mostrar que ali tem um perigo, tem uma roldana, tem uma polia, entendeu? Principalmente, você pega na área de mineração, as máquinas são todas enclausuradas, ela não tem... Aonde gira o cabeçote ali, tem uma grade, você não consegue perfurar, entendeu? Sim, né? Tem. E os equipamentos hoje que a gente lança, não tem isso. Mas a preocupação nossa aqui, já de hoje para frente, assim, de uns anos para trás, para frente aqui, graças a Deus, os nossos equipamentos, e eu acredito que dos clientes, dos concorrentes também, não aconteceu nada, mas a gente procura, a gente está numa constante encontro dessa parte de segurança junto com o operador, porque às vezes você coloca uma carenagem e o operador fala, não, arranca isso aqui, isso aqui eu não quero.
certo? Às vezes leva até o equipamento, que eu já cheguei a fazer o equipamento com a carenagem de metal, certo? O cara fecha, certo? Eu coloquei uma válvula hidráulica elétrico funcionando eletricamente. Na hora que ele abre a grade, desligava e podia alterar o comando ali que não conseguia fazer nada na parte girante do cabeçote. Só que você sabe, né? O brasileiro ele tem o dom de apertar o botãozinho lá da grade, arrancar a grade e deixar o botão apertado para o giro poder continuar funcionando normalmente. Então, assim, a gente tem que tentar desenvolver produtos que tenham uma margem de segurança maior, que a gente sabe que é tanto para nós quanto para o proprietário do caminhão, né? Porque se acontecer alguma coisa, também vai ele como responsável desse funcionário, né? E a gente está em constante evolução nesse requisito de segurança. Eu acho muito importante ressaltar isso aí, tanto no processo de produção, na hora no campo, quanto no checklist. O checklist verifica todos os equipamentos, tira o vazamento, verifica todos os cabos. Você não corre risco por causa de um cabo, de você romper esse cabo. Às vezes você corre o risco de perder as brocas, de perder o barramento, de ficar travado aquele equipamento. Você tem que correr com o carro para buscar um cabo novo, né? Você estava falando aí, você tem que correr com o carro para buscar um cabo novo, fazer a instalação do cabo. Então, assim, o prejuízo é muito maior. Quando Sim. você está em casa, que você já vê ali aquele cabo desfiando, você fala, não, eu já vou trocar esse cabo aqui. Você vai com tranquilidade, você vai, busca o cabo. Procura saber onde tem um cabo de um custo menor. Vai lá, busca o cabo, troca o cabo na sombra, sem problema nenhum. Sendo que se fosse ao contrário, aí se estiver no campo, é aquela correria, aquele trem de doido, equipamento funcionando, bomba de lama funcionando, o compressor tem que estar funcionando, porque senão pode acontecer de travar a haste lá dentro, a broca lá dentro, e aquela loucura, né? Então eu falo muito pra gente, equipamento, fazendo um checklist uma semana, uma vez por semana, ou toda vez que você vai fazer uma perfuração, cara, reduz o custo e reduz drasticamente Isso, esses incidentes. os riscos. Tá? Edivan, a gente já extrapolou o horário aqui, tá? Conversa boa. Deixa eu só responder aqui. O Carlos está perguntando aqui qual que é a melhor máquina, tá? Deixa eu ser aqui um pouco específico nessa resposta aqui. A melhor máquina é a máquina que você consegue chegar mais adequado, consegue adequar a máquina para a geologia da região que você trabalha. Não adianta você ter uma R3, uma Prominas, para perfurar poço de 50, 100 metros. Uma máquina do Molina, né, do Edivan aqui, é o suficiente para você. Só que se você tem uma máquina para 80, para 100 metros do Edivan aqui, e se você não tem a haste adequada, se a tua haste, por exemplo, se você trabalha com circulação de lama e é muito fino, muito reduzido o furo do centro da tua haste, a tua broca ela não é adequada para perfurar, você vai dizer que a máquina não é boa. Então, é um conjunto. É a mesma coisa quando você vai pescar. Eu amo pescar, eu adoro pescar. Só que é o seguinte, o peixe, quando você vai pescar o peixe, você tem que entender o comportamento do peixe. Se o peixe está no período que ele está comendo, se ele não está comendo, se ele come na superfície, se ele come no fundo, ou às vezes ele come intermediário. Por exemplo, o tambaqui, ele muda, ele gosta de variar o cardápio. Então, poço não é diferente disso. Se você vai trabalhar numa região que tem muito cascalho e você precisa de uma máquina para um torque maior e você precisa de brocas apropriadas, você não vai passar o cascalho. E a gente não está falando aqui de máquina. A gente está falando de você ter a ferramenta adequada. Então, Carlos, é um conjunto.
eu já construí muitas máquinas já. Eu construí rotativa mecânica com mesa. Eu já construí umas 5 ou 6 rotopneumáticas para 500 metros. Eu já reformei muitas máquinas, porque teve um período da minha vida que eu comprava, reformava uma máquina e vendia, entendeu? Então, eu digo o seguinte, a máquina ideal, primeiro, você tem que ver o quanto você pode investir. Não adianta, por exemplo, você ligar para o Edivan hoje. Edivan, eu quero comprar uma máquina. O telefone dele está aqui embaixo. Quero comprar uma máquina para 150 metros. Aí você não tem dinheiro para comprar broca, não tem dinheiro para comprar haste, não tem dinheiro para comprar bomba de lama. E aí você vai querer perfurar numa região secundária. A tua máquina não vai servir para nada. Entendeu? E aí, se você ainda não tem conhecimento, você tem duas alternativas. A primeira, contratar um operador experiente. A segunda é contratar um operador que não tem tanta experiência e capacitar ele, dar treinamento para ele. Entendeu? Então, isso não tem nada a ver com máquina também. Teve um aluno nosso lá de São José do Rio Preto que tinha uma máquina muito ruim, elétrica, venderam, empurraram a máquina nele, coitado. Ele me mandou uns vídeos da máquina. Eu falei assim, olha, meu amigo, desculpa, essa máquina não serve para você. Ele vendeu a máquina pela metade do valor que ele tinha comprado, comprou uma máquina. Ah, ele resolveu o problema. Não, ele não resolveu o problema, porque ele colocou dinheiro em todo que ele tinha numa máquina, não comprou haste, não comprou broca, não desenvolveu uma estratégia comercial, entendeu? Para vender os poços, não fez parcerias, teve que vender a máquina pela segunda vez. Então, eu digo para você o seguinte, quem tem conhecimento tem tudo na mão. Quem não tem conhecimento vai, infelizmente, vai ficar sempre passando perrengue, entendeu? Ivan, muito obrigado. Uma palavra final aí só para a gente encerrar. A gente já estourou muito. Eu falo para todo mundo que broca você me indica, né? Você falou de broca, falou equipamento, a gente fala do equipamento, do tipo de equipamento ideal para o tipo de solo que você está trabalhando, na região onde você vai trabalhar. E um outro ponto, que broca que eu uso, né? Eu falo para todo mundo, time que está ganhando, não mexe. Procura os perfuradores de poços das regiões onde você trabalha, procura o conhecimento com o geólogo sobre o solo que você vai atuar, onde você vai trabalhar, que ele vai te indicar o solo e, através do conhecimento do solo, você vai adquirir uma broca adequada para o tipo de solo que você vai perfurar. Então, procura na região quem já trabalha há 20, 30 anos, quem tem uma empresa grande de perfuração, que vai entender, que já comprou várias brocas, às vezes não tem o conhecimento, não fez o curso com o Emerson, mas ele foi lá, comprou uma broca que não deu certo, comprou outra, não deu certo, comprou uma, deu certo. Vai vai no que ele falou para você. Mas o conhecimento, você já tem esse conhecimento do solo. Opa, o solo daqui é X. Que broca eu compro? Meu solo é X, né? Ó, você vai comprar para esse solo X, a broca Y. Então, você não erra. E hoje errar, gente, a gente sabe, dinheiro não sai em árvore. A gente não pode ficar rasgando dinheiro comprando e testando. Compra o equipamento ideal. Resumindo, Compra. o conhecimento, ele compra água de qualidade. Ó, cliente nosso. Olha que bacana. Só que é o seguinte, sem conhecimento, você pode também ter isso aqui. E sem conhecimento também, você pode ter isso aqui. Você pode escolher. Entendeu? Ó, olha aqui se o conhecimento vale. Vou mostrar para vocês. Cliente nosso. Quem que conhece essa marca aqui? Aí tá invertido o nome. Fala o nome dela primeiro. Aparecida. Lá de Aparecida do Norte. Não, é da Aparecida, da Basílica, essa fonte. Aqui, ó. Você conhece. Olha Lindo. que bacana. O que o conhecimento faz? O conhecimento te leva para lugares aonde
Infelizmente, quem não tem, não chega. Entendeu? Né? Isso é verdade. Não chega. Então, conhecimento é tudo. E para encerrar, gente, é o seguinte, ó. Eu, como todos sabem, eu tenho um treinamento que a gente vende, um treinamento de manutenção de poços, como eu falei logo no começo aqui, né? Que é o Manutenção Pro. Eu tenho também um treinamento que se chama o Método Perfurador de Sucesso. E às vezes você não tem como investir. Então é o seguinte, ó. No dia 1, 2 e 3 de agosto, eu vou dar um treinamento 100% gratuito. Ah, Emerson, mas no final você vai vender o curso. Lógico que eu vou vender. Porque você vai querer saber mais. E você vai entender uma parte de tudo isso. Você já vai ganhar muito por esses 3 dias. No primeiro dia eu vou falar de poços de rocha. No segundo dia eu vou falar de poços de sedimento. E no terceiro dia eu vou falar de poços, manutenção de poços. Entendeu? Então, gente, não perca. Entra aqui, tem um link na bio, né? Na descrição do meu perfil aqui, tem um link lá para o evento. Entra lá, faz a sua inscrição. Meu, é de graça. A gente ficou falando aqui mais de 1 hora hoje que conhecimento é tudo. Então, não perca essa oportunidade, tá ok? Tem aqui, ó, o Gabriel da minha equipe está aqui com a gente, aqui, ó lá, ó, colocando aqui, ó, 1, 2, 3 de agosto. Então é isso aí. Ivan, muito obrigado, tá ok? Eu acho que você deve ter vendido umas 5 máquinas aqui, bicho. Se Deus quiser, se Deus quiser. Deus te ajude que a gente consiga... Eu vou para você, cara. Eu vou fazer um projetinho com a máquina aqui. Vamos... Vai ter a marca Perfurador de Sucesso. Vamos fazer essa parceria. Eu quero fazer a gente está fazendo uma parceria, para quem não sabe, a gente já vem conversando há um tempo de fazer um equipamento, né, com o conhecimento do Emerson, com a capacidade que ele tem, de o nosso recurso da empresa, de desenvolver um equipamento que tem uma capacidade boa, que tem um desenvolvimento melhor, certo? Assinado pelo Emerson. Recursos, entendeu? Recursos que o perfurador vai encontrar lá no campo, lá, entendeu? E aí, meu, é isso aí. Gente, um grande abraço, muito obrigado a todos que participaram aqui. Na verdade, eu sou muito grato aqui a Deus, primeiramente, por dar essa inspiração para a gente poder ajudar. Você vê, ó, trabalhei o dia todo hoje, gravamos, tô aqui, ó, tô no estúdio hoje, ó, vou mostrar para vocês, ó. Olha lá, uma TV, tem outra TV, entendeu? E a gente ficou todo dia aqui gravando, eu e Lourenço Saeta, entendeu? E a gente aprende muito com isso. Além da gente compartilhar o conhecimento, a gente acaba também aprendendo com isso. Por quê? Você tem que estudar. Como que eu faço um conteúdo desse aqui, ó? Porque tem geólogo que compra, Edvan. O nosso... Entendeu? Né? Então, a gente... São 10 folhas para fazer uma, né, Emerson? Como? São 10 folhas lidas para você fazer uma, né? São 10 horas de edição para você fazer 1 hora. Ó, suor, meu amigo. A gente brinca quando as pessoas querem comprar um equipamento, ou fala que faz um equipamento, e a gente aqui batalhando 15, 17 anos, 18 anos, desenvolvendo um equipamento para entregar para o cliente o melhor que a gente tem. Olha meus prêmios aqui, ó. Cada garrafinha desse aqui é uma fonte de água mineral para quem eu perfurei. Olha que bacana. Esse aqui foi o último, ó. Esse aqui foi um poço de 300 metros com 8 polegadas, com 50 metros de tubo de inox. Não é fácil, não, gente. Eu falo para vocês. Não basta ter um equipamento bom. Tem que ter conhecimento. Conhecimento é tudo. Conhecimento. Agradeço a todos que ficaram aí. Me segue no canal, né? ER Molina Perfuratrizes, tudo junto. Tem o meu telefone aí. Se vocês quiserem amanhã entrar em contato, deixar uma mensagem hoje à noite, a gente entra em contato com vocês amanhã, explica mais algumas coisas que talvez vocês entrarem em dúvidas. E a gente vamos trabalhar junto aí, vamos fazer um negócio crescer, a eficiência da perfuração de poço evoluir, certo?
E quem quiser ficar para trás, que fique. Quem quiser evoluir, né? Ganhar dinheiro de verdade, tamo junto, tamo com nós. Ô, Divan, tem um aluno meu aqui agora, cara, que ele se chama Edson. A empresa dele tem mais de 40 anos. Ele mandou esse presente aqui para mim, ó. Olha que bacana. Eles construíram na oficina deles, olha aqui, cara, olha que massa. Eles pegaram lá uma chapa da oficina, sucata, e fizeram essa águia, cara. Aí eu pergunto para você, cara, que dinheiro que paga isso? O Não reconhecimento. Não tem. Sabe quantos anos tem a empresa do Carlos, de Curvelo, do Edson, de Curvelo? Quando ele fez o curso há uns 3 anos atrás, ele já tinha mais de 40. Nossa. Entendeu? E aí eu te pergunto, por que que uma empresa com mais de 40 anos, ela vem fazer um curso de perfuração? Para quê, cara? Ele já sabe muito já. Conta pra gente aí, Edson. Para que conhecimento? Eu até brinco, né? Tem gente que começa a passar. Tem gente que começa a passar o conhecimento deles, ou a gente começa a rezar, né? Começa a falar o que é o equipamento, como que funciona. Os clientes falam, não, mas isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Não, mas isso aí eu sei, né? Não sabe, acabou. Não sabe. A gente não sabe, o Emerson não sabe. O Emerson é constante informação, todos os dias coletando, todos os dias desenvolvendo, atualizando os cadernos, atualizando as disciplinas, né, Emerson? A gente aqui é a mesma coisa, gente. A gente desenvolvendo equipamento, desenvolvendo um produto novo, buscando sistemas hidráulicos eficientes, né? Então, assim, a gente é constante evolução. A gente mudou o barracão, ampliou o barracão, já é a 3ª vez que eu estou ampliando o barracão. Se Deus quiser, eu vou ficar nesse. Vou aposentar aqui agora, graças a Deus. O pessoal vai tocar essa empresa sozinho, ainda vou ficar com o aluguel desse barracão aqui ainda. E foguete, né, velho? Foguete não tem ré. Olha o que o Edson colocou aqui, ó. Mudamos muito para melhor depois do método, que é o curso, né, o MPSS. Olha lá. Né? Gratidão aí a você, o seu irmão Cristiano, a todos aí da equipe, né? Um grande abraço. Ivan, fica com Deus, meu irmão. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos aí. Espero ter resolvido, espero ter solucionado algumas questões. Emerson, tamo junto. O que precisar, a gente está aqui. E bora para outros, né? É isso aí. Gente, fica com Deus aí. Um grande abraço a todos. E ó, 1, 2 e 3. Se inscreve aqui na bio. Aqui tem o link aqui para vocês, gente. Até mais. Tudo de bom. Bora lá. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.